participação de vocês, viu? Que essa aula não era hoje, era amanhã. Mas como eu vou estar viajando, vou estar em trânsito na hora, vocês permitiram antecipar a aula, tá bom? Obrigado. Tá gravando já. Abrir aqui. Quando tiver todo mundo ok, me avisa, por favor, para poder começar. Alguém não abriu ainda? Para todo mundo tá aberto? Para mim tá para começando mim a tá abrir aberto. agora. Pra mim tá aberto. Ossos da face, É isso, ossos da face. tá começando a abrir lentamente para mim. Pode dar aula sossegado, como tá gravado, eu assisto Pra mim tá depois tudo preto. as Pra imagens. mim também não aparece, não. Beleza, eu vou gravar a aula, tá? Pronto, eu vou escutando e depois eu assisto a aula. Beleza. De bom. Bom, essa aula é uma aula que... Essa aula, na verdade, não tinha no semestre passado. Ela era uma aula que era uma aula dividida... Era duas aulas em uma só. Eu dava anatomia aplicada. E essa aula de anatomia aplicada eu usava tanto para exodontia como eu usava ela para anestesiologia. Só que eu percebi que na hora que eu ia dar aula de exodontia para vocês tinham um pouco de dificuldade com relação à anatomia. E aí eu pensei, não, eu vou dividir essa aula, vou botar duas aulas separadas, vou botar uma aula mais aplicada realmente à cirurgia e uma aula anatomia aplicada à anestésio. Então hoje a gente vai revisar algumas coisas de anatomia, muito para exodontia. E um outro dia a gente vai ter uma aula de anatomia para anestesiologia, tá? Uma aula para operar, uma aula para anestesiar. E aí essa aula de anatomia para cirurgia, eu vou focar muito em ossos, né, a parte de osteologia, que vocês viram lá com a professora Alana, que é uma excelente professora, uma sensacional professora. Imagino que vocês tenham aprendido bastante, né? Conheço de perto o trabalho dela, então sei que ela fez um bom trabalho com vocês. Não vou ter como falar tudo, porque não é uma disciplina de anatomia, já é um assunto dado, então é um assunto mais para revisão e focar no nosso conteúdo da disciplina, que é procedimentos cirúrgicos, principalmente exodontia, tá? É importante que vocês saibam que o crânio e a face, ele é um corpo, né, único, mas que são vários ossos, várias estruturas que são conectados através de suturas e através de linhas, né, de junções, tá? Mas é importante entender que esse todo tem que ser destrinchado, né, em peças menores, tá? Como o foco da gente é anatomia voltada para a cirurgia, e a cirurgia que a gente faz é uma cirurgia odontológica, eu vou focar muito em maxila e mandíbula e poucas coisas de tecido gengival, tá bom? Eu não vou falar de todos os ossos que compõem a face e o crânio, porque senão a gente desvia o nosso foco. A maxila, como vocês sabem, é um osso que compõe o terço médio da face, tá? Ela está exatamente centralizada no terço médio, né, e na região central. Ela é que envolve, né, ela que contém, na verdade, todo o conjunto de dentes maxilares. Todos os dentes do nosso arco superior estão, né, fixados, estão inseridos, estão conectados nos nossos processos alveolares, tá? E eu preciso que essa imagem fique na cabeça de vocês, porque vocês irão fazer a remoção cirúrgica de um órgão chamado dente. E na hora da remoção cirúrgica desse órgão, vocês precisam ter ideia, né, de quais estruturas vocês vão manipular, de quais estruturas nós iremos mobilizar e remover, tá? Então a gente precisa saber o que é dente, o que é osso, o que é alvéolo, o que é ligamento periodontal, porque todo o nosso trabalho vai ser baseado exatamente na perspectiva de manipular cirurgicamente essas estruturas, tá? Então, a maxila, só lembrando, ela é localizada no centro da face, ela tem
duas estruturas, né, pneumáticas, que são chamadas de cavidade pneumática. Como é o nome dessas cavidades? Qual é o nome dessas cavidades? Oi? Oi? Pode falar. Seios. Seios, exatamente, os seios, tá? Seios paranasais? Na verdade, assim, os seios paranasais é um conjunto de 8 seios. Desculpa, são 4 grupos de seios diferentes. Os seios paranasais. Quais são eles? Vamos lá, vamos lembrar. Quais são os seios paranasais? Quem lembra? Maxilar, frontal. Maxilar, perfeito, tá aí na frente da tela. O que mais? Frontal. Frontal, ótimo. Tá faltando 2. O zigomático é, professor? Não, o zigomático ele não é um osso pneumático. Ele não tem uma cavidade dentro dele, tá? Sei. Me falaram frontal e maxilar, não é isso? O né? Faltam 2. Esfenoidal, professor? Esfenoidal, show. E o que mais? Etimoidal também. Etimoidal, beleza. Não sei se a galera está buscando no Google, mas eu estou feliz que estão respondendo, tá? Eu vou acreditar que vocês puxaram aí no HD, né? Fizeram uma busca e encontraram. Vou ficar muito feliz, mas está participando, isso que importa. Que se não sabia, para responder, buscou no Google, aprendeu. Se aprendeu, tá válido. Show de bola. Então, a maxila ela tem essa projeção aí. Desses seios paranasais que vocês falaram, somente os maxilares estão na maxila. O próprio nome já é meio que redundante, seio maxilar na maxila. Então, os seios maxilares estão aí presentes. E é bem importante que vocês tenham essa ideia de que os dentes eles estão abaixo dos seios maxilares. Vai ter imagens aqui que vai mostrar melhor essa ideia que eu estou falando para vocês, tá? Veja que aqui vocês estão vendo uma projeção axial, ou seja, a maxila está como se fosse de frente para você. Essa maxila é como se tivesse tirado os dentes, né? A pessoa está com a boca aberta na sua frente. E aí você está vendo várias estruturas essas importantes, tá? Eu vou passar o mouse aqui em algumas regiões para a gente relembrar. Isso tudo aqui é chamado de processo alveolar. Esse processo alveolar é o processo onde os dentes eles são inseridos e que nós precisamos conhecer que estruturas. O osso cortical vestibular, que é um osso delgado, fininho, que se você colocar muita força, na hora que você estiver removendo o dente, quebrar. Não é quebrar, é fraturar o osso vestibular. Veja que entre cada dente nós temos os septos ósseos, né? Ou septos intrarradiculares ou interalveolar. Ó, septo interalvéolos, entre alvéolos. Alvéolo do canino, alvéolo do premolar. Só que tem dentes que são dentes que têm 2, 3 raízes, como um exemplo, o molar superior. Aqui, ó. Esse molarzão superior ele tem 3 raízes. E aí você vai ver um septo entre raízes, que é chamado de interradicular. Aqui, ó, septo interradicular, septo interalveolar. Entenderam a diferença? Sim. Acho que sim. Beleza. Veja aqui, a gente tem estruturas que são como se fossem forames. Esse forame aqui é chamado de forame incisivo. O que sai aqui dele? O que sai aqui desse forame, gente? De quase todo forame sai uma estrutura nobre. Provavelmente um feixe vasculo nervoso, tá? Não vou responder, vou deixar vocês na curiosidade, até mesmo porque na outra aula de anatomia eu vou falar sobre ele, tá? Forame palatino maior. Esse o próprio nome já diz, né? Esse aí já tá na cara. Que estrutura que sai desse forame? Hein?
Vou mandar a gravação dessa aula para a Lana, viu? Para ela ver. Para a professora Lana. Me contem aí que estrutura que sai do forame palatino maior? O nervo palatino maior. Tá vendo como é muito simples, muito fácil, muito fácil. Veja aqui, a maxila, ela é um osso que ela tem dois compartimentos ou duas partes, que é ligada, que é unida no centro do palato. No centro do palato. Uma maxila, ela se conecta à outra maxila. Ah, professor, são dois ossos? Era dois ossos quando o indivíduo ainda estava na fase uterina, embrionária e até mesmo na primeira infância. Depois do nascimento, do crescimento do crânio, é que essa maxila ela se funde uma com a outra e vira uma estrutura rígida e única. Mas antes, eram duas maxilas que se uniram através do processo de ossificação ou processo de condensação óssea, tá bom? Ok? Veja que o osso do palato é um osso um pouco mais corticalizado, com várias foraminas, tá vendo? Várias foraminas. Esses múltiplos forames aqui, saem várias inervações, tá? Que inervam o nosso palato, tá bom? Dúvidas dessa imagem? Vocês têm algum tipo de dúvida? Né? Posterior ao último dente, ao terceiro molar, a gente tem uma estrutura chamada de tuber, tá? Essa estrutura é uma estrutura um pouco delgada, um pouco com osso esponjoso e um pouco, digamos, pouco resistente à força. É uma área que, se você fizer compressão, fazer algum tipo de tensão ou força, você fratura facilmente essa região aqui posterior, tá? Aqui a maxila vista em outra perspectiva, tá? E vocês estão vendo os dentes inseridos aqui. Veja que aqui é a região de seio, tá? E aqui vai ter toda a região de órbita do paciente. E isso aqui, ó, é a cavidade nasal do paciente. É como se tivesse pego a maxila dele e ter seccionado no meio. E aí vocês estão vendo uma hemimaxila seccionada ao meio, tá? Aqui numa vista superior, né? Veja aqui, ó, vocês têm uma fenestração óssea e um aparecimento de parte da raiz, tá? Isso aqui é a raiz desse canino que está aqui mostrando. Veja que, se você fizer algum tipo de força para a retirada desse canino, você pode fraturar essa região óssea, tá? Isso aqui tudo é chamado de processo alveolar, tá bom? Ô, Processo professor, alveolar. Oi. é comum na prática clínica isso acontecer? O Tanto quê? lá na porosidade alveolar, esse rompimento dessa parte do processo alveolar, desse osso que é mais frágil, é comum? É nessa região aqui anterior que eu estou te mostrando, ou do tuber? A região do tuber? Do tuber. Depende, assim, acontece. Todo mundo que faz exodontia de siso, acontece. Não é comum, não é todo dia, mas vai acontecer volta e meia. A gente tenta fazer uma técnica e usa alguns macetes para evitar isso, tá? A gente ensina isso lá em Diagnóstico Oral 3, uma técnica ou um macete para evitar esse tipo de fratura. Mas não evita completamente em 100% dos casos. Ainda assim, tem casos que acontece essa fratura, tá? Ok? Aqui uma outra perspectiva que vocês estão vendo, né? A maxila aqui nessa região. Veja que a região do anterior, né, tem esses processos que são chamados de eminências alveolares, né? São protuberâncias por conta dos alvéolos, por conta das raízes que estão aqui dentro dessa estrutura óssea. Tem um forame aqui, que é chamado de forame infraorbitário, tá vendo? Ele fica na maxila, tá? O que sai, o que emerge aqui desse forame? Toda a inervação dessa parte do orbicular, né? Sai por esses forames, não é isso? Perdão? A inervação dessa parte orbicular. Certo. E qual o nome? E qual é o nome desse nervo?
Hein? É algumas ramificações do nervo trigêmeo. Nervo infraorbital. Oi? É Nervo? o Infraorbital. nervo trigêmeo, a parte oftalma, não é isso? Não. Hã? A parte oftálmica do nervo trigêmeo vai para o olho. Não vai sair na pele do paciente. Tá? Isso aí é a pele do paciente. Olha a cavidade nasal. A cavidade nasal está aqui. Um nervo oftálmico vai sair aqui, na pele? Será? Professor, é o nervo infraorbital, não é não? Exatamente, o nervo infraorbitário. O próprio, geralmente, o nome do forame, ele leva o nome do nervo, gente. Geralmente é assim, tá? E quando eu der a anatomia nervosa, a gente vai ver o que esse nervo, ele inerva, tá? Aqui é só para vocês verem que a maxila, né, que é essa estrutura aqui em verde, ó, ela compõe também a cavidade orbitária. Isso aqui é a cavidade da órbita, o globo ocular está aqui dentro, tá? Veja que ela forma, né, praticamente todo o terço, todo o soalho de órbita do paciente, tá? Ok? Vamos ao zigoma. O zigoma, eu vou passar bem rápido, porque ele não tem tanta aplicação no nosso dia a dia de exodontias, tá? Aqui ele está isoladamente separado, fica um tanto difícil a gente entender ele, por isso que é melhor estudá-lo e vê-lo, né? Conectado com a face. É um osso que ele se conecta à maxila, tá vendo? A maxila está em verde aqui, e o zigoma é esse em marrom, né? Uma cor castanha. Ele se conecta à maxila, ele se junta, ele tem sutura com a maxila, tá? Assim como ele tem com o frontal também, tá bom? Ele forma, gente, basicamente a maçã do rosto das pessoas, tá? Essa característica, essa tendência de ter uma maxila, uma maçã mais proeminente, outra menos proeminente, vem muito justamente da projeção do zigoma, né? Eu não sei se vocês já repararam, por exemplo, se você comparar uma pessoa negra de uma pessoa japonesa, qual é a grande diferença entre um negro e um japonês com relação à face, à estrutura facial? Alguém consegue arriscar em dizer? Geralmente essa estrutura óssea não é muito proeminente no japonês, não é isso? Oi, me perdoe, fale só mais um pouquinho mais alto. Geralmente, no japonês, essa estrutura óssea do zigomático é menos proeminente, não é isso? Perfeito, exatamente. Os japoneses, geralmente, eles têm menos projeção malar ou menos projeção zigomática do que os africanos, por exemplo. É exatamente por causa dessa projeção do zigoma, entende? Entendi. Então, ó, essa projeção zigomática e esse arco zigomático que está aqui, ó, é justamente o que dá essa projeção ao malar do paciente, tá? A projeção de face do paciente, tá? O palatino é esse osso que se conecta, né, à maxila, tá? A maxila, ela tá aqui em amarelo, como vocês podem ver, todo o conjunto de dentes aqui, e aqui atrás tem esse palatino, tá? É o que forma o final do nosso palato duro, tá? O final do palato duro fica exatamente aqui nessa região. E que osso é esse que se conecta? O palatino, o osso palatino, tá? De onde saem os foraminhos ou as foramíneas palatino menores, que são vários nervos daqui, tá bom? Mas ele é que forma essa região aqui posterior do palato, tá? Perdão. Aqui é o palatino visto em outra perspectiva. É como se o paciente estivesse de frente para você, tá? E aqui é o palatino, tá? O vômer é o osso que forma o septo nasal. O septo nasal de nós são formados por 3 estruturas, tá? Que 3 estruturas são essas? Alguém sabe? O nosso septo do nariz, o que forma o nosso septo do nariz? É o vômer, o etimoide. Muito bem!
que mais? Vômer, lâmina perpendicular do etmóide. O vômer é a parte inferior e posterior. A lâmina perpendicular é a parte superior, que vocês estão vendo aqui, ó. Em lilás tá o vômer, em branco, lâmina do etmóide, porque o etmóide é essa caixinha de fósforo que fica aqui dentro, entre as órbitas. E aqui tá a lâmina perpendicular do etmóide. E a região da frente? Porque isso aqui é posterior. E a frente, que estrutura que forma a região anterior do nosso septo? O osso nasal? Não. Que forma? Se você que forma? Se a gente pegar no nosso nariz, a gente consegue movimentar nosso nariz na frente, não consegue? Cartilagem, perfeito. Então, a parte posterior é parte óssea e a parte anterior é parte cartilagem, certo? Entendido isso? Geralmente, a parte óssea é rígida, e a parte da frente, ela tem uma certa mobilidade, ok? Certinho? Aqui o vômer é visto lateralmente. Tá? Aqui ele isoladamente, para vocês verem. Tá? Os ossos lacrimais é um osso que não tem aplicação nenhuma para vocês. É como se fosse dois conjuntos de tubos que conecta o nosso globo ocular com a nossa fossa nasal. É por ele que passa as lágrimas, né? A gente produz a lágrima na nossa glândula lacrimal, que fica aqui na região superior. Essa glândula, ela escoa para a região do saco, que fica aqui. E do saco lacrimal ele desce para o nariz e drena no nariz através desse osso lacrimal, tá? Por isso que quando a gente chora, além de sair lágrima pelos nossos olhos, pela nossa rima lacrimal, sai também a lágrima pelo nariz, justamente por causa dos ossos lacrimais, tá? Aqui, ó, a entradinha do... Isso aqui é a órbita da pessoa, tá? Nariz da pessoa. Quem me perguntou dos ossos nasais, o osso nasal tá aqui, ó, tá? Não tá dentro do nariz, ele é que forma a pirâmide nasal. E aqui a gente tem a entrada, o osso lacrimal, a entrada do osso lacrimal, tá? Aqui, ó, os ossos próprios do nariz, que me perguntaram agora há pouco, tá bom? É esse osso aqui, ó, tá? Que forma a nossa pirâmide. Quando tem fratura de nariz, geralmente fratura essa região aqui, dos ossos próprios nasais, tá bom? E aí vamos para a mandíbula, que é uma das partes mais importantes para vocês, né, desta aula, tá bom? Bom, a mandíbula é um osso ímpar, simétrico, formado por um corpo arqueado em forma de ferradura e dois ramos. É o único móvel da face. Ele articula-se com o crânio através da articulação que é chamada de ATM, ou seja, articulação temporomandibular, tá? Ela tem inserção de vários músculos da mastigação e da mímica facial também, tá bom? Aqui, ó, vamos olhar a mandíbula e vamos destrinchar todas as estruturas importantes dessa mandíbula. Como é que eu chamo isso aqui? Essa estrutura aqui? Hein? Cabeça de côndilo. Cabeça da mandíbula ou côndilo mandibular, tá? Cabeça do côndilo não. Ou é cabeça da mandíbula ou côndilo mandibular. Côndilo quer dizer cabeça, tá? Condílio vem do latim, que quer dizer cabeça, tá? Aí se você fala cabeça do côndilo, fica redundante, tá bom? Entendeu? Quem falou para mim aí? Sim, professor. Beleza, show de bola. Então, cabeça da mandíbula ou côndilo, né? Ou processo condilar. E aqui... Processo... coronoide. Massa. Chanfradura mandibular, que é essa região aqui entre côndilo e coronoide, tá? Isso aqui tudo a gente pode chamar de quê? Essa extensa área... Hein?
Ramo da mandíbula. Ramo da mandíbula. Ângulo, tudo isso seria o ângulo? Ramo. Ramo. Ramo, perfeito. Ponto para você. Ramo da mandíbula, exatamente. Essa região aqui só a gente chama de ângulo, tá? Isso aqui é o ângulo. Isso aqui tudo é o ramo, certo? Ok? Isso aqui em... O que seria isso aqui? O corpo da mandíbula. Professor, não consigo ver seu mouse, não. Não tá vendo o mouse, não? É, tem hora que Perdão. para. Agora, tá vendo agora? Hein? Agora vi. Essa região toda aqui é o corpo da mandíbula. Que estrutura que sai aqui? É um forame, não é isso? Que forame é esse aqui, bem no centro, que vocês estão vendo? Mental. Mental. Ventual, Ventual. perfeito. Essa região de baixo, a gente chama de basilar. Basilar. E essa região aqui, a gente chama de processo... Muito. Oi? Protuberância, cadê? Aonde, professor? Não estou Isso vendo. aqui, ó. Onde os alvéolos se inserem. Processo alveolar. Processo alveolar, perfeito. Essa face externa, como é que eu posso chamar ela? E a face interna, como eu posso chamar ela? Face lateral e face ou porção ou parte em quem arrisca? Face lateral, essa que está aqui de frente para vocês, e essa aqui, face medial. Face medial. Face lateral, face medial. Processo alveolar, né, ou porção alveolar, processo basilar. Beleza? Ok? Ó, e agora a gente vai ver várias estruturas menores, tá bom? Eu não vou falar de todas, tá? Porque senão fica uma aula de anatomia pura. Eu vou falar muito mais da anatomia aplicada à cirurgia. Tá vendo isso aqui? Esse osso é o osso do processo alveolar. Veja aqui na região de canino que a gente tem um osso, um processo alveolar mais, digamos assim, mais evidente, tá? E você vê que a raiz do volume da raiz do canino é uma raiz que tem um volume maior. E veja que o osso ele fica um pouco mais fino e mais frágil. Se você fizer muita força, o que pode acontecer? Pode fraturar essa região do processo alveolar do canino, tá? Uma estrutura bem importante é esse bordo aqui, ó. Esse bordo. Que bordo é esse aqui? Como é que eu posso chamar esse bordo? É uma região que vocês, né, que serão dentistas e que atenderão pacientes, aqueles que tiverem uma vida clínica, né, de atender paciente, vai trabalhar diariamente com esse bordo. Isso aqui não é o ramo da mandíbula? Isso aqui não é o ramo? Não é o ramo? Isso aqui é a região anterior, isso aqui é a região posterior. Ou seja, o nome disso é bordo anterior do ramo da mandíbula. Pronto. Professor, Oi. o seu mouse às vezes some. É, Agora estava explicando, tinha sumido todo. Isso aqui, ó, isso aqui é o ramo, não é isso? Ramo da mandíbula. Ramo da mandíbula. Aqui é a região posterior do ramo. Aqui é a região anterior. Então eu posso chamar isso aqui, ó, de bordo anterior do ramo da mandíbula. O nome parece grande e difícil, mas não, gente, é o bordo anterior, é a parte anterior do ramo da mandíbula, ou ramo mandibular. Nós usaremos muito essa estrutura para fazer as técnicas anestésicas. Muito, usaremos muito, tá? Então, gravem essa estrutura, porque nós usaremos bastante essa região aqui como referência para anestesiar, tá? repete, por favor, professor. Oi? Repete, por favor. Repete. É bordo que eu esqueci. Anterior do ramo da mandíbula. Isso aqui não é o ramo mandibular?
essa parte é anterior, essa parte aqui atrás é a posterior. Então, a gente palpa, né, muito essa região aqui para fazer a anestesia do alveolar inferior, tá? É o bordo anterior do ramo da mandíbula. Que é esse bordo aqui, ó. Ó. É esse bordo aqui. Viu? Viram? Sim. Vamos lá. Tem uma outra estrutura aqui, ó, que eu não sei se vocês estão vendo, é como se fosse uma pontinha de osso. É como se fosse uma esquina, uma protuberância, uma projeçãozinha de osso. Isso aqui é porque o nosso nervo alveolar inferior, ele entra aqui, exatamente aqui. E esse osso, ele é meio que como se fosse uma projeção de osso que protege, né, o nosso nervo alveolar inferior. O nervo alveolar inferior, ele entra aqui, ele entra exatamente aqui. E aqui, ó, existe um ligamento. Tem um ligamento que vem daqui ao esfenoide. Esse ligamento, toda vez que a gente abre a boca e fecha, abre, fecha, abre, fecha, a gente estica esse ligamento. De tanto esticar esse ligamento, é como se o ligamento ele puxasse um pouquinho o osso para fora, tá? Essa projeção aqui tem um nome. Alguém sabe? É língula. Língula. Perfeito. Língula da mandíbula. Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente. Parabéns. Tá? Então, de mandíbula, né? Eu acho que a gente já nessa fotografia a gente já meio que trabalhou tudo que a gente precisa. Lembrem, bordo anterior do ramo da mandíbula, tá? Bordo anterior do ramo da mandíbula, região de língula, processos alveolares, tá? Processo alveolar, forame mentoniano, aqui na frente, tá? E a região posterior ao segundo ou terceiro molar, que é chamado de trígono retromolar. Trígono retromolar, que é essa região aqui, ó, posterior ao terceiro molar. Ok? De frente, olha só que imagem legal, tá? Os dentes todos nos seus alvéolos. Veja que a gente tem parte da raiz desprotegida por osso, e isso favorece a você extrair. Quanto mais perda óssea tiver, mais fácil ou mais difícil extrair o dente? Hein? Fácil. Beleza, exatamente. Quanto mais osso, mais difícil. Quanto menos osso, mais fácil. Perfeito. Nessa região de sínfise aqui, a gente tem a sínfise mentoniana, ó, que é essa região aqui, e a protuberância mentoniana, que é essa ponta do queixo que nós temos, que é um pouquinho voltada para frente, na maioria das pessoas, tá bom? Aqui a mandíbula vista de baixo para cima, tá? Estruturas que vocês utilizarão na base, praticamente nenhuma. Vocês não vão manipular praticamente nenhuma estrutura aqui da base da mandíbula, tá? Olha a língula que linda aqui, ó. A língula da mandíbula. Ó, a língula é essa projeção. Aqui é o forame da mandíbula, por onde vai entrar o nervo, né? Alveolar inferior, tá? Desce um sulco miloide aqui junto, tá bom? Aqui, ó, vocês estão vendo, é como se fosse uma fossa, uma cavidade. Cavidade submandibular. Por que tem esse nome? Vocês estão vendo aqui, nessa região, que tem a fóvea submandibular. Logo à frente tem a fóvea sublingual. Por que que tem esse nome, fóvea sublingual? Hein? Repete, professor, por favor. Aqui atrás a gente tem uma cavidade, uma fossa, que é chamada de fóvea submandibular, tá vendo? Estão vendo aqui?
O que que tem aqui dentro dessa fóvea submandibular? O que que se acomoda? O que que se adapta aqui? Alguém sabe dizer? A língua. Músculo. A língua. Será que nossa língua ela se acomoda tão assim lá atrás? Acho que é o músculo, professor. Oi? Oi? Músculo. Músculo? Não. O canal mandibular? O canal mandibular está aqui dentro. Ó. É um canal. O canal é como se fosse um sulco. O canal é como se fosse um córrego, um canudo, sabe? Um tubo. Aqui é como se fosse uma saboneteira, por exemplo. Uma pequena saboneteira. Olha o nome, fóvea submandibular. Abriga a glândula submandibular. Exatamente. Certo? Ela fica acomodada aqui, ó, a glândula submandibular. E aqui, ó, fóvea sublingual. O que que fica acomodado na fóvea sublingual? A glândula sublingual. Perfeito, exatamente. Exatamente isso. Tá? Perdão. Veja aqui, ó, aqui tem a reentrância aqui nesse molar. O que seria essa reentrância aqui? O que que vocês acham que é que tem aí bem no meio entre duas raízes? Ninguém lembra? Não é a região de Furca? Furca dentária? Não é? Ou não é? Hein? É. É ou não é? Estudaram e já tiveram aula disso? Já tiveram anatomia dentária, não já? Já. Então, Septo interradicular. o septo interradicular é a parte óssea, mas a parte entre essa região do dente não é o septo. Do dente é a furca, a região de furca, tá? O, o osso, o septo intrarradicular, ele fica exatamente ocupando a região da furca, entendeu? Um encaixa no outro, entende? Entende ou não? Me responde, Não entendi, gente. não entendi, não. A região entre as raízes de um dente é chamado de furca. E o osso que está ali acomodado é o septo. Vai ter uma imagem logo à frente que eu vou mostrar para vocês de anatomia dentária. Vai ficar fácil vocês verem isso, tá? Ok? Ok? Ok. Topografia dentoalveolar, tá? Vamos ver um pouquinho de topografia dentoalveolar. Pronto, isso aqui, ó. Você está vendo, ó, entre uma raiz e outra raiz tem o septo ósseo. Mas a região do dente é chamada de furca. O osso, ele ocupa a furca. Entende? Sim. Quando nós estamos fazendo luxação, que é o movimento com alavancas ou fórceps, que a gente tenta remover um dente, o que que a gente está fazendo ali? A gente está tentando expandir esse alvéolo. De que forma? Alargando ele. Se eu alargo esse alvéolo, eu acabo compactando esse osso. Esse osso, ele fica mais compacto. Por quê? Eu empurro, é como se eu empurrasse, eu deslocasse, né, essa região daqui, ó, da cortical para as laterais. Quando eu faço isso, eu acabo expandindo o alvéolo e facilitando a extração, tá?
Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham, olhando por essa anatomia óssea aqui, que é mais fácil tirar um dente como esse ou um dente como esse? Professor, não tô vendo a seta do mouse. Aqui, ó. Aí tá Tá vendo travando. agora? Tá vendo? Não. Não. Pronto. Sabe o número dos dentes? Sabe o número dos dentes? Mais fácil extrair o 11, desculpa, o 21 aqui, o 21 incisivo central, o 21 ou o 26. Eu acho que o 21, porque só 21. tem uma raiz. O 21 também acho. Só por isso vocês estão falando, né? Só porque tem uma raiz. Mas olha só, veja a quantidade de osso compacto que eu tenho ao 26, redor professor. do 21 e o quanto o osso aqui parece uma esponja do 26. Conseguem ver isso? Sim, professor. Então, Sim, é mais fácil sim. expandir, dilatar o alvéolo do 26 ou do 21? Do 26. 26, esponjoso. Então, botem isso na cabeça de vocês. Nem sempre extrair um dente uniradicular é tão fácil como a gente acha que é. Às vezes, a depender da idade do paciente, quanto mais velho o paciente for, mais denso, mais compacto vai ser o osso, mais difícil vai ser os meus movimentos de luxação, tá? E aí, às vezes, um incisivo, que é um osso, um dente uniradicular, às vezes dá mais trabalho que um multiradicular, que às vezes tem muito osso esponjoso. Professor, Entenderam? Oi. então, como regra geral, básica, os dentes anteriores são mais compactos do que os posteriores? Isso. Como regra geral, você pode ter essa ideia na sua cabeça. Perfeito. Geralmente, a região anterior, o osso é mais cortical e os dentes posteriores são ossos mais medulares. Tá? Perfeito. Isso não quer dizer que sempre remover dente posterior vai ser mais fácil. Tá bom? Depende do formato da raiz, depende da idade do paciente, depende da quantidade de coroa presente. Vai ter vários fatores que vão influenciar para ele ser mais fácil ou não. Mas, com relação ao osso, eu posso afirmar: o osso posterior é um osso muito mais medular. Certo? Ok? Ok. Ok. Olha a mandíbula. A mandíbula já tem uma outra característica um pouquinho diferente da maxila. O que vocês percebem de diferença básica entre maxila e mandíbula aí? Nessas duas imagens que eu mostrei para vocês. É menos poroso, professor. É mais cortical, né? Menos poroso, mais cortical, não é isso? E perfeito. E aí eu vou perguntar para vocês. Geralmente é mais fácil, por essa característica, por esse aspecto, geralmente é mais fácil luxar um dente Mais mandibular difícil. ou maxilar? Mais fácil na maxila. Maxila. Exatamente, pronto. Olha só que hoje a gente nem tá tendo aula de... A gente nem tá tendo aula de exodontia, a gente tá tendo aula de anatomia. Veja o quanto a anatomia dá de informações para vocês. Tá vendo? Ok? Ok. Beleza? Ó, veja quanto o osso anterior, veja quanto o osso anterior dos alvéolos anteriores da mandíbula é bem fininho, bem delgado. Posso colocar muita força aqui? Não. Se eu Não. colocar muita força, acontece o quê? Pode quebrar. Fraturar, mocinha. Pode fraturar. É isso que você quis dizer? Foi. É, Beleza. Show de bola. Vocês percebem que a mandíbula ela tem uma espessura meio que uniforme
E nessa região aqui tem uma constricção, ela fica mais fina. Percebem? Sim. O que isso pode dar de informação para a gente? Hein? É mais frágil ou mais resistente? Mais frágil. Sendo mais frágil, o que pode acontecer? Fratura. Fraturar. Fraturar a mandíbula. Qual cirurgia, né, dentro das cirurgias menores do consultório, que pode acontecer mais esse tipo de fratura? Exodontia. Exodontia terceiro molar. Perfeito, exodontia terceiro molar. Então, antes mesmo de vocês já pegarem diagnóstico 1, 2 e 3, já tenham isso em mente. A região posterior de mandíbula é uma região frágil, porque é uma região de estreitamento do osso mandibular. Isso a gente viu na anatomia e que tem repercussão total no dia a dia da cirurgia. Professor, isso é normal acontecer? Não, não é normal. É frequente isso acontecer? Não, não é frequente, mas acontece, acontece. Eu conheço algumas pessoas que já fraturaram a mandíbula de pacientes fazendo exodontia do terceiro molar, tá? E aí a dor de cabeça é bem grande, vocês vão aprender na disciplina de diagnóstico 3 como evitar e como tratar essas fraturas mandibulares, tá bom? Ok? Ok, professor. Ok, professor. Beleza. Olha só que imagem bem bacana. O alvéolo, tá vendo? O alvéolo, ó, alvéolo todo, veja que o osso alveolar é todo corticalizado. Esses múltiplos filamentos aqui, esses múltiplos foramezinhos pequenos, isso aqui para vocês é o quê? Que forames são esses? Para que servem esses forames? Tem ideia? É sanguíneo, professor? Oi? Hein? É pro sangue, sanguíneo, eu não sei o nome certo. Não, mas só de Nervo e vaso. nervos e vasos. De quê? Que tipo de nervo? Que tipo de vaso? Nervo mandibular. Mandibular, sério? Nesses forames tão pequenininhos? Será que o nervo mandibular não é essa estrutura aqui embaixo, não? Grandona, que inerva todas as polpas? Não dá pra ver a seta, o mouse não. Não tô conseguindo enxergar o mouse, não. Aqui. Estão vendo meu mouse agora? Ó. Ah, tá, agora tô. Então, aqui sim é um nervo mandibular. Olha o tamanho dele. Grande, volumoso. Ele vai dar a inervação de todos os dentes. Ok, perfeito. Mas isso aqui não é um alvéolo? Não é um alvéolo? Não é um alvéolo dentário? Isso aqui, ó. Ligamento periodontal, professor. Ligamento periodontal, perfeito. Exatamente. São foramezinhos que saem, os nervos e os vasos, bem fininhos do ligamento periodontal, que prendem o dente, que inserem o dente, que sustentam o dente. Correto? Veja como são vários filamentos. É exatamente esse ligamento que nós precisamos romper para, como diz o português de vocês, afrouxar, folgar, né? Soltar o dente, tá? Mas veja que todo a cortical do osso, essas imagens são muito legais. Veja que todo o alvéolo ele é corticalizado, ó. Ele é pura cortical, ainda mais tratando de mandíbula, tá? E essa estrutura aqui embaixo que vocês estão vendo, ó, esse forame redondo, essa estrutura arredondada parecendo um canudo, né? Isso aqui é o canal do nervo alveolar inferior, tá? Aqui, ó, que lindo, é ele saindo na mandíbula. Ele saindo na mandíbula. Ele sai como nervo mentoniano, forame mentoniano, tá?
Olha só, que imagens lindas. Tá vendo? Cortical óssea, mandibular, medular, nervo alveolar inferior aqui dentro, aqui a cortical do nervo alveolar, cortical do canal mandibular. E aqui, ó, aqui, ó, o alvéolo dentário, o alvéolo da mandíbula. Dúvida? Algum tipo de dúvida dessas imagens? Professor, Oi. existe algum tipo de anomalia ou algo do tipo que a parte apical do dente ela chegue nesse canal? Perdão, não entendi. Existe algum tipo de anomalia na anatomia que a parte apical do dente, né, da raiz, ela chegue nesse canal? Com certeza, sem dúvida. Tem sim. E é bem comum, principalmente no terceiro molar. Pode acontecer sim, viu? E aí você tem que estar atento, identificar isso na radiografia, porque a sua técnica cirúrgica ela tem que ser mudada, modificada, se por um acaso você identificar isso na radiografia. Excelente Mas pergunta. é questão de anomalia, professor, localização ou os dois? Não diria uma anomalia, mas uma alteração da normalidade. O dente, infelizmente, ele cresceu, quando no processo de desenvolvimento dele, ele se desenvolveu muito para a região basilar da mandíbula e acabou tendo contato, principalmente dentes birradiculares. Às vezes, as duas raízes abraçam o nervo. Uma raiz passa por vestibular e uma raiz passa por lingual e abraça o nervo. Abraço, eu digo assim, no sentido de que uma envolve por fora, outra por dentro. E aí, se você tira esse dente, o que vai acontecer? Hein? O que vai acontecer? Tem alguém aí, gente? Repete novamente, professor, por favor. Se por um acaso tivesse a situação que eu falei, de uma raiz envolvendo a vestibular, uma raiz envolvendo a lingual, o nervo passando no meio, e você remove esse dente com essas raízes. O que vai acontecer? Nem ideia? Vai afetar o nervo, professor? Vai afetar o nervo, perfeito. Eu não queria Porque nada mais do que isso. com o movimento, né, Eu não queria nada mais, eu não queria nenhum diagnóstico a mais do que isso. Eu queria só que essa ideia tivesse na cabeça de vocês. Ô, professor, eu não sei o que vai acontecer, mas vai danificar, vai prejudicar, vai lesionar, vai ferir, vai romper, vai, isso, né, no momento de luxar, é isso? Oi? Quando fosse luxar, de um jeito ou de outro, iria pegar no canal. Isso, ia danificar, traumatizar, ferir, machucar, né? Qualquer um desses verbos, exatamente. Porque o nervo é uma estrutura sensível, né? E aí você vai trazer danos ao nervo do paciente, que vai ter implicações em alteração de sensibilidade, que é um assunto lá para frente, né? Você vai prejudicar, você vai causar um dano ao nervo do paciente. E isso precisa ser visto na radiografia, tá? E aí você, vendo isso, você vai mudar a sua técnica cirúrgica. Ok? Entendido, respondido, assimilado? Sim. Beleza. E aí, para a gente fechar um pouquinho a aula, indo para a parte dos tecidos moles, né? Essa estrutura em 4 aí que vocês estão vendo, que estrutura é essa? Frênulo. Frênulo. Oi? Gengiva inserida. Não, em 4. Ah, no 4.
O frênulo. Frênulo, qual frênulo? Porque a gente tem dois frênulos. Labial. Superior, né? Isso, gente. A gente tem frênulo labial superior, frênulo labial inferior, e além do frênulo labial, a gente tem qual outro? O lingual. Lateral. Lingual, tá? Labial superior, labial inferior e o lingual, perfeito. Ok, número 3. Gengiva marginal. Pode até dizer gengiva inserida, né? Inserida. A marginal é um pouquinho mais baixa. Gengiva inserida, tá? O 2, É a linha mucogingival. linha mucogingival, perfeito. Que separa gengiva inserida, que está abaixo, esbranquiçada, da Mucosa alveolar. mucosa, Alveolar. perfeito, da mucosa alveolar. Show de bola. E número 1, Mucosa alveolar. Mucosa alveolar. massa. Parabéns. Alguém tem dúvida dessas estruturas, gente? Nenhum. Nenhum. Beleza. Aí eu vou agora dificultar um pouquinho. O 10. O que seria o 10? Não é o frênulo lateral, não? É a brida, professor? Brida. Eu gosto mais da ideia da brida do que o frênulo lateral. Porque o frênulo lateral não é nem no lateral, tá vendo? Ele pode ser no lateral, no canino, no premolar. Então, eu prefiro chamar de bridas, tá? Que são essas projeções musculares, né? Que, às vezes, tem algum tipo de projeção em fundo de vestíbulo, tá? Ok? Vamos aqui, ó, essa parte que é bem importante para a gente, principalmente para as nossas aulas de incisão, nossas práticas de incisão, tá? Vocês sabem o nome, né, dessa coroa visível? Como é que a gente chama esse nome dessa coroa visível? Coroa? Coroa. A coroa visível, que é essa estrutura aqui, coroa clínica, perfeito. Isso aqui que nós temos nessa região aqui, ó, aqui a gente tem o arco da coroa, certo? Que vocês estão vendo em azul. Percebem aí? Percebem? Sim. Sim. A gente tem um triângulo de gengiva que é chamado de... Interdental. Oi? Gengiva interdental. Que tem um nome específico. Colo clínico? Papila. Papila interdental. Exatamente. Isso aqui é uma papila interdentária, perfeito. E aqui a gente tem uma ponta de papila, tá? Essa aqui é uma projeção triangular que ocupa a região entre os dentes, tá? Nessa região em azul que vocês estão vendo, nessa figura superior mesmo, essa região azul, a parte mais alta da coroa clínica é chamado de zênite. Já viram isso em periodontia? Não lembro, não. Não, né? Viu, professor? Oi? Não viu, não, ainda. Beleza. Tá, eu estou ensinando para vocês antes da pério, porque eu vou precisar disso na aula de incisão, tá? Então, zênite é o ponto mais alto da coroa clínica. É o ponto mais apical da coroa clínica, tá? Que nesse caso aqui é exatamente aqui no centro da região superior da minha coroa, tá? Estão vendo meu mouse aí agora? Meu mouse estão vendo? Estão vendo? Estão? Tá aparecendo. Tá vendo? Tô vendo. Isso aqui é o zênite desse dente, tá? Vou mostrar, olha agora o de baixo. Ponta de papila, tá vendo? Meu mouse tá aparecendo?
Tá aparecendo meu mouse? Sim, sim, professor. Agora tá. Ponta de papila. Ó o zente como ele tá deslocado. O zente agora não tá mais no centro. Ele tá lateralmente. Tá vendo? É a parte mais alta da coroa clínica. Conseguem ver que o zente daqui é diferente do zente superior? O zente de baixo é diferente do zente superior? Sim, professor. Sim. Perfeito. Eu preciso que vocês saibam isso para a gente aprender incisões, tá? Ok? Alguns pacientes desenvolvem doença periodontal, desenvolve recessão gengival, desenvolve bifração, exposição de coroa, exposição radicular, tá? Por questões periodontais que vocês vão aprender, como vocês podem ver nessas imagens aqui. Veja que há uma recessão, a gengiva ela retraiu, expôs raiz do paciente. O zente desse paciente está lá em cima. Concordam comigo? Concordam? Sim. Perfeito. Gravem essas imagens que a gente vai precisar disso aqui, tá? E para finalizar, vamos relembrar um pouquinho de anatomia dentária. Eu preciso que vocês relembrem, né, a anatomia de todos os dentes. Eu vou relembrar os que são mais diferentes, que são os molares inferiores, birradicular. Aqui vocês estão vendo ele em todas as perspectivas, tá? Aqui vocês estão vendo a coroa dele. A coroa dele. Aqui vocês estão vendo a raiz, né? A raiz distal, a raiz mesial, tá certo? Aqui vocês estão vendo que ele tem um sulco, que é um sulco central. Tá vendo que esse sulco central aqui, que esse sulco central aqui, que geralmente ele é um pouco mais proeminente, tá? E exatamente essa região aqui que é chamada de furca. A região de furca é essa região aqui, tá? Região de furca. É aonde o nosso fórceps, ele vai apreender o dente, tá? Para ser removido. Veja que ele tem um sulco central de vestibular para lingual, V vestibular lingual, de vestibular para lingual, ele tem um sulco central, tá vendo? E algumas vezes esse sulco central ele vem até para cá, ok? Dúvidas aí? Isso é para os molares inferiores. Para os pré-molares superiores, diferente do molar inferior, o pré-molar, ele também tem duas raízes? Tem, igual, né, professor? Não. O molar inferior, uma raiz é mesial e uma distal. Mesial e distal, o molar inferior. Já o pré-superior, o primeiro pré-superior, ele tem uma na vestibular e uma na palatina. Uma na vestibular e uma na palatina. Uma raiz vestibular e uma palatina. Veja a diferença entre eles. Uma é mesio-distal e uma é vestíbulo-palatina. Tá? Na vestibular você vai ver assim, e na palatina você vai ver assim, porque tem uma vestibular e uma palatina. Já o de cá, a mesial tem uma e a distal tem outra. Ok? Beleza? E os molares superiores, para finalizar, são aqueles dentes que têm 3 raízes. 3. Sendo 2, como vocês estão vendo aqui, na vestibular. Se a gente estivesse olhando a vestibular, a gente estaria vendo isso aqui, ó. A gente estaria vendo isso aqui. 2 raízes vestibulares. A de cá eu tô vendo, tá no palato, professor. Tô vendo um pouquinho dela, tá? Se a gente estivesse vendo do palato, com a nossa cabeça dentro do palato, a gente estaria vendo assim. Uma palatina e 2 lá vestibulares. Como tem 2 vestibulares, vai ter uma mesial, que a gente vai ver assim, e tem uma distal, que a gente vai ver assim, tá? Geralmente uma mesial e uma distal, ok? E aí eu vou chamar essa aqui de mesiovestibular, essa aqui, que as duas são vestibulares, mesiovestibular,
E aqui, essas duas são vestibulares disto-vestibular. Essa é disto-vestibular e essa é mesio-vestibular. As duas são vestibulares e essa aqui, que geralmente é um pouco mais inclinada, ela é um pouco mais distante, é a palatina, tá? E veja que, diferente do molar inferior, o molar superior não tem um sulco central retinho. Ele tem essa estrutura assim, meio com ângulo um pouco diferente. Preciso que isso aqui esteja bem claro na cabeça de vocês. Isso não é disciplina, isso é só uma revisão, porque a gente vai precisar disso muito para ensinar vocês a odontosecção. Beleza? Esses assuntos que eu dei para vocês hoje, tudo revisão. Tudo para a gente revisar, porque a partir de agora a gente vai precisar desses assuntos, tá? E aqui, na verdade, é para outra disciplina. Vou finalizar a aula aqui, tá? Dúvida, pessoal? Não. Até então não, professor. Agora estudar, né, anatomia cabeça e pescoço para poder relembrar um